Olá pessoal, bem-vindos à 7ª aula do curso de Python do canal Mania de Código. Eu sou Evaldo Volkers. Nesta aula nós vamos abordar indentação, blocos de código e estruturas condicionais. Indentação em blocos de código. A indentação é o espaço que se deixa entre a margem e o começo da linha escrita, ou seja, é o recuo. A gente usa muito o recuo em linguagem de programação. Para algumas linguagens, essa indentação, esse recuo, tem apenas sentido estético, ou seja, é uma forma de você organizar o código, mas para o Python nós vamos ver que não é só uma questão estética, é uma questão de funcionalidade. O seu sistema só vai funcionar se você indentar de forma correta. Vou mostrar um exemplo aqui de um código feito em Pascal, onde nós temos uma validação. Se x for menor que y, então ele vai exibir uma mensagem. Nós vemos que essas duas linhas elas estão entre um bloco begin e end. Ou seja, o que delimita o que vai acontecer caso essa condição seja verdadeira é o bloco begin e end. E nós temos aqui caso a condição seja falsa. Se x for menor que y, então ele vai executar essas duas linhas. Caso contrário, ele vai executar essas duas linhas. O que delimita no Pascal o bloco de código, ou no Delphi, né? O bloco de código é o início e fim, é o begin e o end. Do lado de cá nós temos o mesmo código, só que nós jogamos um pouco 3 linhas para a direita. Essas linhas sendo jogadas para a direita não influenciam na execução do código, ou seja, esse sistema do lado direito executa igualmente esse sistema do lado esquerdo aqui. Essa rotina, as duas são a mesma coisa. A diferença é que essa daqui fica mais difícil de ser lida. Fica muito bagunçado se você não indentar da forma correta. Isso não atrapalha o funcionamento. Mas se você fizer isso aqui, a única coisa que vai mostrar é que você é um programador porco e não organiza o seu código corretamente. Nós temos aqui um exemplo em C, é o mesmo exemplo, onde nós temos se essa condição for verdadeira, ele vai executar duas linhas, caso contrário, executa essas duas linhas aqui. O que delimita um bloco de código na linguagem C são as chaves. Em Java também é assim. Abriu as chaves, inicia o bloco, fechou as chaves, terminou o bloco. E aqui nós temos um outro bloco de código. Da mesma maneira, se jogarmos essas linhas para a direita, o sistema não vai deixar de funcionar. Os dois sistemas aqui vão funcionar corretamente. A questão é de organização mesmo e de estética. Fica horrível um código do jeito que está aqui. Quando nós falamos de Python, se não for indentado corretamente, o sistema não vai funcionar, porque a validação feita, nós temos se x for menor que y, os dois pontos aqui para iniciar o bloco do que vai acontecer se essa condição for verdadeira, nós temos aqui, enquanto houver a indentação seguindo aqui, no caso nós demos 4 espaços aqui, enquanto houver a indentação nessa linha, nessa sequência, esse bloco vai ser executado. Quando nós jogamos aqui para a esquerda, entramos com else, nós temos aqui na mesma linha o se e o se não. Se x for menor que y, ele vai executar essas duas linhas. Se não, ele executa essas duas linhas. Aqui finaliza esse código. Nós escrevemos aqui um print totalmente fora da sequência. Jogamos mais para a esquerda, na mesma direção do if e do else. O que vai acontecer? Essa linha não está sendo validada, ela sempre vai ser executada. Tá, e se eu jogar algumas dessas linhas para a direita? Se eu fizer isso aqui, jogar essa linha para a direita fora da indentação, você quebrou a sequência aqui. Quebrando a sequência, o que vai acontecer? Vai dar um erro de indentação e aqui o Python mostrando onde está esse erro, exatamente nessa posição, na variável x. Estruturas condicionais. Estruturas condicionais determinam o fluxo da aplicação de acordo com condições determinadas. Como nós vimos no exemplo anterior, aqueles códigos em Delphi, em C e em Python, nós temos a seguinte estrutura condicional. Se, no Python vai ser dessa forma, se a condição que está sendo avaliada, dois pontos, se ela for verdadeira, vai executar essas 3 linhas. Caso contrário, que é o se não, vai executar essas duas linhas. Se a condição que está sendo avaliada for verdadeira, as linhas executadas serão 1, 2, 3, 6 e 7.
Se a condição for falsa, as linhas a serem executadas serão 4, 5, 6, 7. Essas duas estão fora da validação, de acordo com a indentação aqui. Por exemplo, nota recebe a entrada do usuário, informe sua nota, sendo que ela tem que ser convertida para float, porque a nossa nota vai ser numérica e vai ter decimais. Se a nota for menor que 7, então reprovado, se não, aprovado. Vamos fazer esse exemplo no PyCharm. Vamos criar um novo projeto, vamos chamar de aula 7. Vamos escolher o interpretador Python 360. Ok. Vamos criar o nosso primeiro arquivo do projeto. Aula 7.1. Ok. E vamos escrever nota recebe input informe sua nota. Bom, o input, capturando a entrada do usuário, ele transforma em string, texto, então vamos converter para float. Vamos converter para float e vamos testar a entrada do usuário. Se nota for menor que 7, então reprovado. Else aprovado. Vamos executar. Ctrl Shift F10. Informe sua nota. 6.5. Reprovado. Vamos colocar um espaço aqui. Vamos executar novamente. Informe sua nota. 8. Aprovado. Então, essa é a estrutura condicional. Nós estamos desviando o fluxo do programa. O programa vem executando. Quando chega aqui, ele vai avaliar essa variável e vai tomar uma decisão. Ou ele imprime reprovado, ou ele imprime aprovado. No exemplo de aprovado ou reprovado, são duas condições. E se nós tivermos várias condições? Por exemplo, a base de cálculo do imposto de renda ela depende de faixas de salário. Se um funcionário recebe até R$ 1.999,18, ele não paga imposto de renda, ele é isento. Se ele paga desse valor até R$ 2.967,98, ele paga 7,5% e tem uma parcela a deduzir. Essa parcela a deduzir, se não deduzir esse valor, ele vai pagar imposto em cima do valor isento. Então, a cada faixa tem um valor que é para ser deduzido. Acima de R$ 4.897,91, 27,5%. Vamos fazer isso aqui no Python. Então, ficaria dessa forma. Se salário for menor ou igual a 1.999,18, o salário informado pelo usuário, a alíquota recebe 0 e o valor a deduzir 0. Aí nós entramos com elif aqui. Elif, salário menor ou igual a 2.967,98, que é a segunda faixa, a alíquota de 7,5% e o valor a deduzir é de 149,94. Vamos para uma outra validação, salário menor ou igual a 3.938,60, depois salário menor ou igual a 4.897,91 e por fim nós entramos com o senão, que seria um salário acima de 4.897,91, entraria a alíquota de 27,5% e o valor a deduzir 912,83. No final, nós mandamos imprimir o resultado, informando qual é a alíquota e qual é o valor que vai ser pago. Vamos escrever esse programa então. Vamos criar um novo Python file, aula 7.2, e vamos fazer aqui, salário, recebe, float, input, informe seu salário. Se salário
menor ou igual a 1.999,18. Então a alíquota recebe 0, valor deduzir recebe 0. Vou aproveitar, copiar, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nós teremos aqui um elif, outro, 1, 2, 3 e um else no final. 2.967,98, 7,5, 149,94, 3.938,60, 15, 372, 372,54, 4.897,91, 22,5, 667,94. Por fim, 27,5, 912,83. Agora nós vamos validar o resultado. Se a alíquota for maior que 0, print para um salário de cifrão. Vamos colocar aqui um float com 2 decimais. A alíquota é de mais um float. E vamos aqui colocar um caractere de percentual. Para colocar um caractere de percentual tem que colocar 2. Vou colocar aqui para ver melhor. A alíquota é de tanto e o valor a deduzir do imposto é de cifrão percentual ponto 2F. Nós vamos agora substituir os valores por salário, alíquota e o valor deduzir. Print na segunda frase. Você vai receber um salário de cifrão percentual ponto 2F. Vamos aqui. Terminou. Vamos formatar salário menos salário vezes a alíquota dividido por 100 para ser em percentual menos o valor deduzir. Em outro print informando o valor que você está pagando de imposto de renda. Cifrão percentual ponto 2F será investido em saúde, educação e programas sociais do governo. Talvez um pouquinho acabe indo para Suíça. Ponto percentual salário vezes a alíquota dividido por 100 menos o valor a deduzir. Menos o valor a deduzir. Então nós vamos colocar o se não, else, para imprimir o que? Você está isento de pagar imposto de renda. Pronto. Vamos executar. Bom, salário abaixo de 1.999, 1.500. Você está isento de pagar imposto de renda. Vamos executar de novo.
um salário entre 3.938 e 4.800, 4.500. Para um salário de 4.500, a alíquota é de 22,5%, vamos ver aqui, porque 4.500 é menor que 4.897 e maior que 3.938. Então ele caiu nessa condição aqui, 22,5%, e o valor deduzido do imposto é de 667,94. Então essa é a alíquota e esse é o valor a deduzir. Você vai receber um salário de 4.155,44, que é 4.500 menos o imposto que você está pagando. E quanto você está pagando de imposto? O valor do imposto é 344,56. Esse é o valor do imposto de renda. Este é um exemplo utilizando uma estrutura condicional um pouquinho mais complexa, mas bem fácil de entender. E estrutura condicional você vai usar muito na sua vida de programador. Bom, pessoal, por hoje é só. Até mais, e fica aqui um lembrete. Ao se deparar com formas de vida alienígena em um planeta desconhecido, o melhor a fazer é preparar uma boa xícara de chá. Até mais.